eventuais dúvidas, né, que possam ser respondidas aqui. Você grava para mim? Ah, tá gravando já. Então tá, pessoal, já está gravando. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, né? Quem quiser perguntar pelo microfone. O chat também vai ficar disponível aí, né? Durante a aula. Tá? Os monitores, né? O Luiz Eduardo e a Ana Beatriz vão fazer a apresentação aí da monitoria, né? Explicando a matéria, explicando as atividades dessa semana, a nossa segunda semana do curso, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente visualizar aqui a sala virtual, né, da disciplina. Vocês já devem estar vendo aí a sala virtual, né? Nós temos aqui algumas atividades que eu prorroguei, né? As atividades do primeiro tópico, vocês devem ter recebido o e-mail, né, com a comunicação. O prazo, né, ele foi prolongado para que as pessoas que entraram há pouco, alguns alunos entraram esses dias no curso, que ainda estavam tendo problemas de senha, enfim. Mas eu hoje, inclusive, cancelei a inscrição de todos aqueles usuários que fizeram inscrição, mas não entraram na sala. Já estamos aí há umas 3 semanas já, né? Passamos pela ambientação, né? Já tivemos atividades no tópico 1, já temos atividades agora no tópico 2. Então, aqueles alunos que não entraram na plataforma, eu considero que não estão mais interessados no curso, né? Fizeram inscrição, mas não querem fazer o curso. Então, eu cancelei a inscrição deles na sala virtual para a gente poder acompanhar aqueles alunos que estão ali no curso. Se algum desses alunos aí ainda quiserem fazer, eles têm que me enviar um e-mail, aí eu vou ver se eu posso inscrevê-los novamente, porque as atividades do tópico 1, como eu disse, né, foram prorrogadas. Então, o questionário, atividade de aprendizagem 1 e a lista de exercício 1 podem ser enviados até o dia 25, né? Então, no calendário aqui, dá para a gente ver, ó, né, as atividades que estão programadas para encerrar no dia 25. As atividades do módulo 2, né, do tópico 2, que é o tópico que a gente vai iniciar hoje aqui, essas atividades elas podem ser realizadas até o dia 5, né, até o dia 3, né? São atividades, então, do tópico 2, né, comando de entrada e saída, que os monitores vão apresentar aí para vocês. Com esses comandos, a gente já vai começar a escrever os nossos primeiros algoritmos aí, né? Vários algoritmos, exercícios foram descritos aqui nas videoaulas do professor César, né? Na apostila do curso também, né? Vocês vão ver essa estrutura de entrada e saída, esses comandos que a gente chama de estrutura sequencial, né? Então, até a página 34 da apostila, vocês vão estudar, vocês vão realizar a atividade de aprendizagem 2, que na verdade é uma lição apenas, vale 2 pontos, né? Depois vocês vão baixar a lista de exercícios, né? Extra 2, que tem esses exercícios resolvidos aqui, ó, 1, 2, 5, 7, aí vocês vão fazer os que não foram resolvidos, para enviar para correção, né? Então, o exercício 3, 4, 6, 8, vocês vão elaborar esses algoritmos, né? Da mesma forma que explicado aqui nas videoaulas, né? Como foram resolvidos esses aqui, pode ser no Word, pode ser numa folha de papel, tira uma foto, envia. O Luiz Eduardo criou um tutorial muito bom, né? Mostrando como enviar as respostas dos exercícios, né? Alguns alunos estavam com problema.
temos aqui um fórum de dúvidas, né? Enquanto a gente estiver nesse tópico, né? Dúvidas específicas vão ser esclarecidas aqui. E depois que vocês tiverem realizado a atividade 2 e respondido ali, entregue a lista de exercício, vai ficar disponível para vocês um questionário. Esse questionário, então, ele está restrito, ele só vai ser liberado depois do envio da resposta e conclusão da atividade de aprendizagem 2, tá? Então, até o dia 3. Essa é a tentativa de configuração de uma atividade. Eu não sei se vai funcionar muito bem, mas o objetivo é que, porque geralmente o questionário é a atividade mais fácil, né? Então, muitas vezes, os alunos fazem o questionário primeiro, até sem ter estudado direito à matéria, né? Mas, enfim, é isso, né? Essas atividades, então, são relacionadas à entrada e saída de dados, né, que é o básico, né, a estrutura sequencial aqui. E na próxima semana, tá, já vou adiantar para vocês, no tópico 3, isso ainda não está visível para vocês, mas nós vamos ver as estruturas condicionais. E aí eu já vou mostrar o Portugal Studio para vocês, que vai ser uma ferramenta onde vocês vão poder implementar os algoritmos já como se fosse uma linguagem de programação, né? Então, o curso vai ficar mais interessante. Vou mostrar como instalar, tanto no computador, quanto no smartphone, tablet, esse aplicativo, onde vocês vão poder implementar, né, os algoritmos numa metalinguagem, né, parecido com a linguagem de programação. Então, o curso vai ficar mais interessante, menos teórico, né? Não vai ser só realmente ali lápis, né, e papel, né? Ou seja, não vai ser só a elaboração dos algoritmos, que é um passo importantíssimo, né? Porque quem começa logo uma linguagem de programação sem conhecer as técnicas de algoritmo, né, sem conhecer o fundamento, né, tem mais dificuldade. Por isso que a gente está começando realmente com o básico, né, que são esses algoritmos aí. Bom, então essa é a apresentação do tópico 2. Eu vou deixar para o monitor fazer a apresentação aí da matéria, né? E alguma dúvida? Querem me perguntar algo sobre o curso? Estão gostando? Professor, posso falar uma dúvida que eu tô tendo aqui? Pode. Então, na primeira atividade, que é fazer as atividades relacionadas à aula 1 e 2, que é Sim, daquele formulário lá, né? Então, sim. a gente faz a questão 1 e 2, só a questão 1 e 2 são relacionadas a aulas 1 e 2. E o resto eu não tô conseguindo fazer. Eu só consegui fazer a 3 e a 4. Nem sei se tá tudo certinho. O Mas questionário? O mas eu questionário. não tô conseguindo fazer o tudo, entendeu? Tá. E, Você e a chegou a ver segunda todas as atividade, aulas, lá lá, no. aula 1 e 2, até a página 29 Tá, página 29. da Cara, eu apostila? acabei. Eu li, só que eu não entendi muito bem. Sei, sei. Bom, então, E tipo assim, lá no painel, se você olhar, debaixo da primeira atividade, tem uma que eu não entendi de jeito nenhum como é que faz. quando for assim, você pode vir aqui no fórum, ó. Tá vendo o fórum de dúvidas? Coloca sua dúvida aqui no fórum, tipo assim, vou clicar aqui e vou te mostrar. Ó. Não entendi sobre o que estava falando no exercício ou no item tal do questionário. Aí você fala a matéria. Então você coloca um tópico de discussão, você coloca aqui, que aí o monitor vai te ajudar, eu vou te ajudar aqui, sabe? Mas coloque especificamente assim a sua dúvida, né, em relação a qual tópico específico aqui e depois envie a mensagem ao fórum, tá bom? No final da aula também, né, você colocar no chat aí essa dúvida sua, mas
quando a gente coloca uma dúvida, a gente tem que explicar direitinho, porque fica muito difícil falar assim, eu não entendi bem a aula 2. A aula 2 tem muita coisa, né? Então a gente tem que, mesmo que sejam vários tópicos, né, a gente relacionar esses tópicos que você tem dúvida, né? Então, o Luiz Eduardo vai ajudar, né, Ana Beatriz e vocês aí, no final da aula, né, com esses tópicos aí também. Ou no início aí, vai depender dele aí, como ele achar melhor. Ok? Foi o Eduardo Marcelino, né, que perguntou, não é mesmo? Isso mesmo. Isso, né, Eduardo? Então, sua dúvida é em relação, então, à aula 2, né? Algum tópico lá da aula 2. Sim. Se você puder abrir a apostila aí, né? Identificar na apostila, assim, a sua dúvida, né? Aí fica mais fácil a gente esclarecer, tá bom? Ah, tá. Bom, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então eu vou passar aí a apresentação, né, para o Luiz Eduardo, né, que ele vai continuar aí com vocês, tá bom? Ó, uma boa aula para vocês, né? Tá ok? E qualquer coisa eu volto aqui. Eu vou interromper o compartilhamento da minha tela, tá, Luiz? Posso começar já? Pode começar, Luiz. Pode começar, tá? Então eu vou abrir a apresentação aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim. Ok. Espera aí. Como na última aula, eu vou pedir também que vocês não cliquem em solicitar acesso ou clicar para passar os slides, porque aí vocês vão ficar travados em um slide só. Aí eu vou passar os slides conforme eu vou falando e se para você estiver parado no slide só, vocês avisam. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Tá, então vamos começar aqui então, né? Então a gente vai falar hoje da aula 2, né? De algoritmos e introdução à programação, aula 2. Expectativas, né, da monitoria de hoje é tirar dúvidas, né, ensinar a resolver alguns exercícios e tópicos do curso e apresentar-nos e ficar próximo dos alunos. Essa parte aqui a gente usa mesmo da última aula. Aí agora eu gostaria de fazer alguns avisos antes de começar a aula. Eu e a Ana aí, ela vai me ajudar. E eu vou começar com o aviso, né, de você sempre ficar acessando o site, né, do nosso curso, que lá a gente vai postar informações novas, e eu estou percebendo que a gente está mandando por lá e geralmente a gente recebe por e-mail, vocês e a gente. Mas muitas pessoas não estão, parece que não estão recebendo e não sabendo das informações, né? Então, vou falar para ficar sempre atento ao site, vou falar também para ficar sempre atento ao e-mail que você cadastrou, né, lá no site, para receber os nossos avisos, que a gente coloca lá. Agora eu vou mandar um link no chat, mas não precisa responder agora não. Vou colocar um link no chat de um formulário que a gente criou para saber sobre as experiências, né, e satisfação da monitoria. O link está aí no chat, vocês podem responder tanto agora, tanto no final.
mas o importante é que todos vocês respondam com sinceridade. E o tutorial, a gente fez um tutorial de envio dos arquivos, né, da lista lá no Moodle. Está lá disponível em avisos importantes, na página inicial do nosso curso. Para quem tiver com dificuldade, né, de enviar os arquivos, né, da tarefa, com a resolução da lista, está lá a resolução, né, o PDF de como fazer isso. E essa aula de hoje a gente vai começar, né, a aprender algumas estruturas, né, dos algoritmos, e é importante que a gente pode, né, fazer essas atividades agora daqui para frente no caderno, na folha, né, com a caneta, mas agora para frente eu acho melhor a gente começar a usar o editor de texto, tanto o Word como o do Google lá, né, documento do Google, para a gente ficar mais fácil, né, para vocês corrigirem caso tenha alguma coisa errada, porque a gente vai começar a construir nossos códigos agora, né, então fica muito mais fácil para a gente estar corrigindo, né, em vez de ficar desmanchando e escrevendo de novo. Então, esses os avisos que eu tinha que dar, o formulário e o tutorial estão lá no Moodle, e o formulário especialmente está aqui no chat com o link para vocês responderem depois ou agora mesmo. Tá, então a agenda de hoje da nossa monitoria, a gente vai estudar, né, abordar a estrutura dos algoritmos. Vamos estudar, né, declaração de variáveis, vamos abordar os conceitos e estruturas de entrada e saída, vamos resolver itens de exemplos e vamos tirar dúvidas sobre a matéria e o curso, né? Tá, estrutura dos algoritmos. Tá passando para todo mundo normalmente os slides? Para mim tá. Sim, aqui também. Então, parece que tá passando para todo mundo, né? Então, vamos... Sim, aqui pra mim. Aqui pra mim também. Tá bom. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, né, no slide, alguma coisa, pode interromper tanto no chat quanto levantar a mãozinha que tem aí, né, para pedir a voz. Tá, então vamos falar, né, da estrutura dos algoritmos. O que seria, né, a estrutura dos algoritmos? Seria a estrutura, né, onde o nosso algoritmo, né, o nosso código em algoritmo está escrito. Como que é essa estrutura? Vamos ver a sintaxe. A sintaxe, a gente começa o nosso algoritmo com início, com o comando início. E a gente termina o nosso algoritmo com o comando fim. Tá, então, para a gente escrever os nossos algoritmos, né, a gente tem que escrever ele dentro dessa sintaxe, dentro dessa estrutura. Então, tudo que a gente for escrever dentro do nosso código, a gente tem que colocar alinhado ali onde está escrito código algoritmo, a gente tem que escrever tudo ali entre o início e o fim. O programa, né, o algoritmo, vai interpretar tudo aquilo que a gente escrever entre o início e o fim. Tá, então o início seria onde inicia o nosso código, né, em algoritmo, e o fim onde termina o nosso código. Tá, então ele vai fazer tudo aquilo que a gente está pedindo dentro do início e do fim, como uma receita, né, de bolo, como o César tinha falado na última aula. Tá, então a gente falou da estrutura, né, do algoritmo, agora a gente vai falar da declaração de variáveis. O que seria, né, a declaração de variáveis? Seria, né, o comando para a gente criar, né, as variáveis no algoritmo, né, que é o código em pseudolinguagem. O que é pseudolinguagem? É o código que a gente consegue entender e também o computador consegue entender. Então, a gente e o computador entende o que está sendo feito, né, no nosso algoritmo. Então, como é que a gente declara as variáveis? O que é a variável? A gente já está lá na apostila, a gente já falou. A variável é aquela letra, né, onde a gente vai guardar algum valor, algum nome, alguma coisa, a gente vai guardar dentro dela. E para a gente guardar certas coisas, né, como nome, número, fração, a gente vai guardar em vários tipos de variáveis. A gente tem, estou dando um exemplo aqui da sintaxe do inteiro, né, da variável inteiro, que significa que o x e o y, né, são duas variáveis do tipo inteiro. Então, essas variáveis só vão poder guardar valores, né, do tipo inteiro, que serão 0, 1, 2, menos 1, 2, menos 5, 10, esses números do tipo inteiro, que você já deve saber, né? E outro exemplo aqui é o do caractere. O que seria o caractere? É o tipo de variável que a gente vai guardar o nome de algum lugar, o nome de alguma coisa. Então, esse tipo de caractere é para guardar
nome, para guardar texto. Então, aí eu identifiquei elas como nome 1 e nome 2. Então, para a gente declarar uma variável, a gente tem que colocar o tipo dela primeiro. Então, eu coloquei o inteiro e 2 pontos para iniciar, né, o começo da minha variável. Aí eu coloquei o x e o y, as duas separadas por vírgula, né, para diferenciar uma da outra. Então, eu tenho a variável x e a variável y do tipo inteiro, a variável nome 1 e a variável nome 2 do tipo caractere. Então, caractere seria, né, a variável de texto, podemos dizer assim. Tá, então agora a gente vai falar, né, da entrada de dados. A gente já aprendeu, né, pelo menos até agora, da estrutura dos algoritmos, né, e da declaração de variáveis. Tá, entrada de dados. O que seria, né, a entrada de dados no nosso algoritmo? Seria, né, o comando para entrada de dados no algoritmo, né, que é nosso código, como eu já falei, né, em pseudolinguagem, que o computador e a gente conseguem entender esse código. Então, a entrada de dados é o comando para a entrada de dados no algoritmo. O que seria essa entrada de dados? Seria a gente colocar algum valor dentro daquelas variáveis que a gente já declarou. Então, a sintaxe, para a gente entrar com dados dentro do nosso algoritmo, para a gente guardar dentro de uma variável esse valor, a gente vai colocar, né, o comando leia. Com o comando leia, a gente vai colocar algum valor em uma variável. Tá? Então, aqui na sintaxe, a gente está lendo um identificador, que pode ser um identificador, pode ser mais de um. Aí, como exemplo, a gente está lendo a nota. Leia a nota. O que o programa vai entender disso aí? A gente vai ler, então ele vai pedir a gente algum valor. Então, a gente vai ter que colocar algum valor na variável nota. Tá? Então, o computador vai pedir a gente algum valor para a gente armazenar esse valor na variável nota. E esse valor da variável nota, ele tem que ser ou um valor inteiro ou um valor, né, real. Ele não pode ser um valor de caractere. Poderia ser um valor de caractere, mas fica muito mais difícil, né, para a gente diferenciar essas variáveis, porque a gente tem que escrever por extenso, mas não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que ter uma variável, né, primeiramente para a gente ler ela, né, então a gente tinha que declarar ou uma variável inteiro nota ou uma variável real nota. E depois a gente tinha que ler, né, com o comando leia, essa nota, que ia pedir, né, para a gente guardar algum valor em nota. E como que a gente ia guardar esse valor na nota? A gente ia digitar alguma coisa no teclado. E quando a gente apertasse Enter, esse valor iria, né, para a variável nota. E quando a gente quiser escrever, né, depois pegar o valor que tem nessa variável nota, aquilo que a gente já escreveu com o teclado, né, o valor que a gente quer colocar na variável nota, vai aparecer para a gente, né, quando a gente pedir. Tá? Então, entrar com dado nesse momento significa digitar alguma informação no teclado para a gente guardar na variável nota, como no exemplo. Né? Então, leia, a gente pode ler qualquer variável, não só nota. Então, a gente pode ler a variável que a gente quer. Como no exemplo anterior, a gente colocou lá inteiro x e y. A gente pode ler aqui o x sozinho, quando a gente também pode ler o x, vírgula, y, que a gente pode ler os dois juntos. Tá. Agora, a saída de dados. A gente já conseguiu, né, compreender, pelo menos o início da entrada de dados. Alguém tem alguma dúvida aí da entrada de dados? Vou até voltar aqui. Tá claro? O que o comando leia faz? Da variável, da declaração, da Ô, estrutura. professor, tem um aplicativo que eu conheço de computador que ele é para programação de jogo. Esse aplicativo não serviria para a gente fazer meio que uma praticada nessa programação, não? Olha, como o Oswaldo falou, é que na próxima aula, eu acho, né, no próximo tópico, no tópico 3, ele vai começar, né, com a introdução ao Portugal, que é um programa, né, que a gente pode programar em português, né, do jeito que a gente está fazendo aqui. Esse aí que você está falando, né, de jogos, deve ser um pouco mais avançado. Talvez, não sei se você sabe, né, mas se você souber, tranquilo, né, se der para fazer em algoritmo, você pode usar. Mas o melhor agora é para a gente saber tudo primeiro,
que a gente vai escrever a estrutura Ah, dos tá. algoritmos, a declaração de variáveis e a entrada e saída de dados. Primeiro a gente tem que saber tudo isso. Se você souber, você pode utilizar, entendeu? Não, entendi. Eu vou esperar esse aplicativo aí, porque o curso de programação, tô sem computador. Um computador meu para eu fazer meu curso de programação de jogo. Então, eu vou esperar esse outro aí que você falou. O Oswaldo vai ensinar tudo direitinho pra vocês, como que baixa, como é que usa. Aqui. Mais alguma dúvida? Alguém aí? Ô Luiz, no caso a variável que está dentro do layer, ela tem que ser citada antes, né? Isso, Perto do início, né? ela tem que ter aqui, ó, igual eu coloquei lá, inteiro x e y, ela tem que estar inteiro, dois pontos, nota. Do mesmo jeito, ela não pode estar nem minúscula, porque aqui ela está toda em maiúscula, então ela tinha que estar aqui na declaração, ela tinha que estar ou inteiro ou real, né? Dois pontos em nota, do mesmo jeito que eu escrevi ela aqui. Certinho? Ah, tá, entendi. Aí no caso aí, vamos supor que a nota seja 3,8. Aí no caso eu colocaria lá real, né? É real, porque ela 3,8, né, é um número real. Ah, tá, entendi. Aí você tinha que declarar, né, ela primeiro, né, nota, para depois ler a nota. Aí você ia guardar, né, o valor 3,8 dentro da variável nota. Ok. Declarar como real. É. Todo mundo entendeu certinho aqui, ó. O lei aqui tem que abrir o parênteses e colocar a variável dentro, fechar o parênteses, todo mundo entendeu? Eu vou entender que vocês entenderam, né? Ah, então a gente vai ler com a variável dentro, né, dos parênteses, a variável que a gente quer ler. Tá, agora para a saída de dados, como é que a gente vai fazer? O que seria a saída de dados? Seria, né, o comando para a gente sair com dados no algoritmo. A gente acabou de aprender como é que a gente entra com os dados no algoritmo. A gente aprendeu como é que lê os dados para a gente guardar nas variáveis. E agora, como é que a gente faz para sair com esses dados? Como é que a gente faz para obter um valor de alguma variável? A gente vai aprender agora. A saída de dados é feita para que se possa visualizar o resultado do algoritmo na tela. O resultado do algoritmo, tanto pode ser, né, o valor de alguma variável, pode ser, como o Miguel falou aí, o valor da variável nota, que seria 3,8 no exemplo dele, né? Aí a gente podia sair com o dado da variável nota, que seria 3,8, né? Que seria, né, o comando de saída de dados utilizado no algoritmo, né, para fazer isso, né? Que é ou escreva ou imprima. Está em sintaxe, então, do comando de saída de dados. É o escreva. Escreva identificadores. Tá, então escreva. O programa vai entender do comando escreva. A gente está pedindo para o computador, né, escrever alguma coisa. Então ele vai escrever o identificador. O que é o identificador? É a variável que a gente criou. Entenderam? E aí, como exemplo, a gente vai escrever a média. A gente criou um programa com a variável média, guardou a variável média, algum valor na variável média através do comando layer, né? Supondo que seja 3,8. Então, média tem o valor de 3,8. Aí a gente está pedindo lá no exemplo, olha, escreva média. O computador vai escrever, então, vai entender dessa linha de código, né? Escrever o valor que tem em média. Por que ele vai escrever o valor que tem em média? Porque ele não está entre aspas. Eu vou falar da aspas mais um pouco à frente. Tá? Ele vai escrever o valor que tem na média, que é 3,8. O programa só vai sair isso, 3,8 como saída. Ou a gente pode usar também ou escreva ou imprima. Pode ser. Professor, Oi. Liza, que é a minha colega de sala, ela tá tentando entrar na aula aqui e não tá conseguindo. Ela está entrando pelo link? Fala com ela para entrar Tá pelo entrando link, pelo link. acessar pelo navegador. Aí ela vai precisar colocar o nome dela e ingressar na chamada. Aí eu não tenho Tá. controle sobre isso. Ela tem que fazer lá. Eduardo, você consegue compartilhar o link aí com ela?
Eu já compartilhei o link com ela, porque ela não tava. Até no entanto, ela não tava sabendo que tinha aula hoje. Aí eu enviei o link pra ela, né, pra ela entrar aqui no curso. Manda o link lá pra ela e se ela conseguir, se ela não conseguir, você fala aqui de novo pra gente. Então aí a gente tem, né, o comando escreva, que vai escrever a média, né, que pode ser, se na média tiver o valor de 3,8, ele vai escrever, né, o programa vai escrever 3,8 na saída, ou a gente pode usar, né, como saída de dados, o comando imprima, ao invés do escreva. A gente pode imprima e a mesma coisa do escreva. O computador vai imprimir, né, na tela tudo que está entre parênteses, onde aquilo que está entre aspas, ele é considerado como texto. Tudo que você escrever no programa entre aspas, ele vai considerar como texto. Então, ele vai imprimir primeiramente o texto. A média é 2 pontos, e depois dos 2 pontos, ele vai imprimir o valor que tem na média. Por que ele vai imprimir o valor que tem na média? Porque a média está fora das aspas. Se a média tivesse dentro lá, olha, igual no comando escreva em cima, sem aspas, ele vai imprimir o valor que tem dentro dela. Mas se a média tiver entre aspas, ela vai imprimir como se fosse um texto. Então ela vai imprimir vai imprimir média, somente média. Se o média tivesse dentro ali, depois dos 2 pontos e antes da aspa, o programa imprimia assim: a média é 2 pontos, média. Mas a gente não quer isso, a gente quer o valor da média. Então, a variável média tem que ficar depois das aspas e depois da vírgula. Essa vírgula é necessária, né, para separar, né, o texto e as variáveis. Tudo certinho aí com o comando de saída de dados? Sim, Tá. Então agora a gente vai fazer um exemplo. Um exemplo de código em algoritmo. A gente vai elaborar, né, um algoritmo que leia 3 números inteiros e que é devido ao resultado dessa soma por 2. Tá? Então, primeiramente, para a gente fazer um algoritmo, a gente tem que entender tudo que ele está pedindo. Tá? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente elaborar um algoritmo que leia 3 números inteiros. O que vocês acham que a gente tem que fazer antes de tudo, então, no algoritmo? Para a gente ler 3 números inteiros. Escrever início. Tá, a gente vai, então, como você disse, o início, né, que é a estrutura do algoritmo, então a gente iniciou a estrutura do algoritmo, início. Agora, o que a gente tem que fazer para que a gente leia 3 números inteiros? Declarar os valores, né? No caso seria ou as constantes, né? Ou as variáveis. Isso, parabéns. A gente, então, vai declarar primeiro as 3 variáveis que a gente quer, né, para a gente guardar esses 3 números que a gente vai ler. Então, Então, essa é a ideia. Primeiramente, a gente tem que fazer a estrutura do algoritmo, como alguém falou e que eu não guardei o nome. A gente tem que começar com a estrutura início. Então, depois do início, a gente vai declarar três variáveis, né, para a gente guardar esses 3 números. E a gente vai ler esses 3 números e dividir por 2. Aqui a gente já consegue pensar numa fórmula para a gente colocar, para ele imprimir, né, a soma desses para que ele leia 3 números inteiros e divida o resultado dessa soma por 2. Tá? Então, ele vai somar os 3 números e dividir por 2. A gente já consegue construir uma fórmula assim na nossa cabeça. Né? Então, a gente tem que somar os 3 números e o resultado, né, dessa soma a gente tem que dividir por 2. E ele está pedindo, então, para a gente calcular isso tudo e imprimir a operação desses números. Tá, então aqui começa o quadro, né? Vou começar aqui com o início, como alguém falou aí, com a estrutura do algoritmo, iniciou. Aqui, que tudo que eu vou escrever aqui agora, o programa vai compilar, né? Vai entender e vai fazer o que eu estou pedindo. Tá, então primeiramente a gente declarou a variável inteiro, né? Como disse no enunciado, a gente tem que ler 3 números inteiros. Então a gente pode guardar esses 3 números inteiros também numa variável inteiro. Então, a gente vai declarar a variável inteiro, né? A, B, C,
E para a gente somar essas três variáveis, a gente vai criar a variável soma, para a gente guardar em soma a soma desses três valores. Tudo certo até aqui? Tudo. Ah, então a Professor, gente... não tá Oi. aparecendo. Para mim, não tá aparecendo a sua apresentação de tela. Antes estava. Só que agora só tá escrito saída de dados e tá carregando. Você tá apresentando isso ou você já copiou a explicação já? Já passei por aí. Já tenta sair e entrar de novo, que parece que volta. Eu te espero aqui. Pra mim tá tudo normal aqui. Uhum. Eu vou pedir para minha amiga que está na aula me mandar print, então. Tá bom. Pode... Eu não sei no seu. No início, o meu tinha um quadradinho branco que você clicando nele, você acompanha igual todo mundo. tem um O meu, botão. o meu tinha saído. Pode Eu mandar acho que a minha. as prints, então, no chat, se quiser. Olha aí, eu habilitei um negócio aqui. Olha se vocês conseguem achar aí o botão para achar o que está com o apresentador. Se tiver, vocês clicam. Vou continuar aqui, então. Agora apareceu. Tá bom. Então, vamos continuar. Então, a gente declarou, né, primeiramente, a variável inteiro A, B, C e soma. Onde soma, a gente vai guardar, né, o A, B e o C, né, os valores de A, B e C, que a gente vai somar, e o valor que a gente somar, a gente vai guardar em soma. Mas, para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que saber, né, o valor de A, B e C. Então, a gente primeiro vai escrever na tela. O computador vai escrever para a gente na tela, que a gente está pedindo para ele, lá. Escreva. Aí, entre parênteses, como eu disse da aspa, ele vai escrever tudo que está entre aspas. Então, ele vai escrever para a gente, digite um número, 2 pontos. Então, para a gente fazer esse comando escreva, a gente tem que falar escreva, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, né, se for o texto que a gente quer imprimir, tem que ficar entre parênteses. Tá, então, digite um número. Aí a gente vai digitar o número, ele vai pedir para a gente digitar o número, e para a gente digitar o número especificamente, né, no teclado, vai ser no comando leia. Esse escreva vai ser só um texto que vai aparecer na tela para a gente saber o que a gente quer, o que a gente vai fazer. Tá, então ele está pedindo para a gente digitar o número. A gente vai, então, leia A, né, que está pedindo para a gente ler A. Então a gente vai digitar o valor que a gente quer, né, como ele pediu, digite o número, a gente vai digitar. A gente pode digitar 2. Tá? E ele vai guardar 2 na variável A. Aí, novamente, né, ele pede de novo, escreva, digite outro número, né, entre aspas, como é um texto que ele está querendo dizer, não é uma variável, né, é um texto. Então, digite outro número, a gente vai leia, né, leia B. A gente vai ler o que a gente quer colocar na variável B. Vamos colocar na variável B o 5, tá? Então, o A é 2 e o B é 5. E escreva, né, digite outro número. Ele vai escrever, né, depois que eu colocar o valor, né, na variável B, ele vai escrever de novo, digite outro número. Aí a gente vai ler, né, o valor de C. A gente pode colocar o valor de C como 8. Tá? Então a gente colocou 8 na variável C. Então no A tem o valor 2, no B tem o valor 5 e no C tem o valor 8. Aí a gente... Deixa eu passar. Aí, né, a gente vai fazer a fórmula para a gente somar esses três valores, como está pedindo no enunciado. O que é o enunciado? Elaborar um algoritmo que leia os três números inteiros. Então, a gente já fez isso? A gente já leu os três números inteiros? A gente já leu lá os três números. Lemos A, B e C. E agora a gente tem que dividir o resultado dessa soma por 2. Tá? Então, ele quer que a gente some esses três números e divide por 2. Ah lá, na fórmula da soma. Então, soma, a variável soma, vai receber, né, com a setinha, a soma de A com B com C, que
o resultado dessa soma vai ser dividido por 2. Então, vamos fazer com os exemplos. Ó. Como o A tem 2, o B tem 3. Como o A tem 2, o B tem 5 e o C tem 8. Então, 2 com mais 5, 7. 7 com mais 8, né, vai ser 15. 15. Então, 15 dividido por 2 vai ser 7,5. O valor 7,5 vai ser, soma vai receber o valor de 7,5. Então, a gente sabe, né, a variável A é 2, a variável B é 5, a variável C é 8, então a variável soma é 7,5, mediante, né, a fórmula que a gente criou. Esse valor sempre vai variar, né, dependendo dos valores que a gente entrar no programa, né, no comando leia. Né? Então, a gente vai escrever o que tem no valor de soma. Então, escreva, o computador vai escrever, né? O que está entre aspas, soma é igual, e o que está fora da aspas, né? Depois da vírgula, a variável soma. Como ela está fora das aspas, ela vai imprimir o valor que tem em soma, não o texto. Então, primeiramente, vai imprimir o texto na tela. Soma é igual, e depois ele vai imprimir na frente o valor que tem na variável soma, que seria 7,5. Então, ele iria imprimir na tela para a gente, soma é igual a 7,5. Aí, para fechar, né, a estrutura do algoritmo, né, a gente coloca o fim. Então, vou fazer a pergunta. A gente concluiu, né, a estrutura do algoritmo? Todas as nossas instruções estão dentro da estrutura do algoritmo? Quem pode me responder? Acredito que sim. Também. Alguns alunos mandaram aqui no chat que está achando difícil. A gente não consegue sanar essas dúvidas. Eu acho que vocês estão achando difícil porque vocês não estão tirando suas dúvidas. O que vocês estão com dúvida, vocês têm que mandar para a gente no chat ou no fórum, para gente tirar suas dúvidas, né? Pra vocês aprenderem, ué. A gente, Pode falar. posso? A gente está tirando as dúvidas. O que acontece? Você tinha explicado para a gente na aula passada, e eu revi um monte de vezes para mim tentar fazer e ainda não consegui fazer. Aí eu fui entrar em contato com o meu professor e ele falou assim que a gente ainda não começou a aprender essa matéria, então fica difícil, entendeu? Você sabe qual que era a matéria? É o tópico 1, nem a 1, nem a atividade 1, nem a atividade 2, a gente não conseguiu aprender ainda. Olha, esse aqui é um curso, né? Esse aqui é um curso de algoritmos. Isso aqui a gente não aprende na escola como uma matéria igual português, matemática. A gente não vai aprender isso na escola, não. Isso é um curso. Então, a gente está ensinando um curso de alguma coisa, que é o do algoritmo, introdução à programação. A gente vai precisar, né, das outras coisas que a gente estuda, como na fórmula que a gente fez lá da soma. A gente precisa da matemática para saber compreender aquilo, entendeu? Mas a gente não vai aprender assim algoritmo na escola, entendeu? Mas é isso. Qualquer coisa que quem tiver com dificuldade, ó, vou pedir que para quem tiver com dificuldade, a gente vai acabar lá para 5:10. Quem puder ficar no final, a gente vai tirar dúvidas sobre o primeiro tópico, tá bom? O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem falar lá para a gente tirar as dúvidas. O que vocês não estão entendendo, o que não estão entrando nas suas cabeças, então vocês falam lá depois da aula, tá bom? O Jander está Tá bom, mandando, professor. o Jander tá mandando aqui uma pergunta, A, B e C, e soma, nesse caso, seria variável. Isso, variável A, B e C e soma são 4 variáveis, do tipo inteiro. Tudo aquilo que está na frente, né, do comando inteiro, né, que é declaração de variáveis, todas essas variáveis que estão na linha da declaração inteiro, são do tipo inteiro.
Então, todas as 4 são do tipo inteiro, né? As 4 variáveis. Então, agora a gente vai continuar o exemplo. Né? No exemplo anterior, a gente leia, né? A variável soma vai receber a soma das variáveis A, B e C para depois dividir o resultado dessa soma por 2, né? Que é a regra do parênteses. A gente tem que usar a regra do parênteses conforme pede o enunciado. Primeiro, a gente tem que somar os 3 números. Por o resultado dessa soma, a gente dividir por 2. Tá, então, exemplificando com alguns valores. O valor A vai receber 2, o valor B vai receber 3, o valor C vai receber 5. Aí a gente vai olhar aqui sem parênteses. Olha lá, a soma vai ficar 2 mais 3 mais 5 dividido por 2, né? Que é aquilo que a gente fez no último exemplo, né? Então, 2 mais 3 vai dar 5, e 5 dividido por 2, 2,5. A soma dos dois, 7,5. Por que que deu 7,5? Porque primeiro ele dividiu, né, o 5 por 2, porque está sem parênteses. A fração, né, porque o numerador é 2, 3 e 5, e o denominador é 2, né, porque a gente quer somar tudo e dividir por 2. Então, tudo tem que estar entre parênteses. Então, se tivesse sem parênteses, ele ia imprimir na tela dessa forma, ó. Soma é igual a 7,5. Aí a gente vai ver agora, com parênteses. Então, como é que é o certo, né? O numerador e o denominador. Então, a gente vai somar 2 com 3, 5. Com 5, 10. 10 vai ser dividido, né, por 2. Ah, lá, 10 dividido por 2 vai dar 5. E ele vai imprimir na minha tela, soma é igual a 5, que é o resultado certo, né? Que a gente tem que colocar os parênteses, porque a gente quer somar tudo primeiro, para depois dividir esses valores por 2. Aí a gente está vendo aqui, ó, soma é igual a 7,5 e soma é igual a 5. Assim que ele imprimir na tela, tá vendo lá? Escreva soma, olha lá, último comando de escreva lá, escreva. Entre chaves, soma é igual. Aí, como soma está fora das aspas, ele ia mostrar, né, depois do igual, o valor de soma, né, que seria 5 ou 7,5. E ele ia imprimir soma é igual a 7,5, soma é igual a 5, onde 7,5 ou 5 seria, né, o valor da variável soma. Tá, então agora a gente vai resolver. Todo mundo conseguiu compreender, né, a declaração das variáveis, a estrutura do algoritmo, a entrada e a saída de dados? A gente precisa entender isso para a gente poder fazer esses exercícios. Todo mundo entendeu? Sim. Mais ou menos. Vocês vão entender. Tá tendo alguém que está querendo tomar, né, a posse da apresentação. Eu vou pedir que pare, né? Porque senão está atrapalhando aqui o andamento da aula. Lembrando que tudo isso está sendo gravado e pode ser usado posteriormente. Poderia repetir de novo, mas com calma. Posso sim, Ana Clara. Tá, então eu vou voltar lá no início, está acabando lá já as apresentações, tá? Ó, a gente falou então da estrutura dos algoritmos, ó. O que que seria, né, a estrutura dos algoritmos? Repassando aqui, ó. Tá. A sintaxe, né, que a estrutura do algoritmo tem que começar com o comando início e tem que terminar com o comando fim. E tudo aquilo que a gente vai escrever como uma receita de bolo, né, como uma ordem para o computador fazer, a gente vai escrever ali onde está escrito código em algoritmo. Ô, professor, aqui a apresentação travou para mim. Eu saí, entrei já agora para a apresentação, não aparece mais. Eu vou parar e vou apresentar de novo. Parece porque alguém estava querendo Tá. assumir o controle, aí atrapalha. Ô, professor, quem não preencheu o tópico
Como que a gente vai fazer? Hã? Repete, não entendi. Porque eu não preenchi o tópico ainda, né? Aí como que faço? Você não acabou Eu de fazer ia tudo do preencher. tópico 1? Não, eu não fiz o tópico 1 porque eu não entendi. Aí como que eu faço? Você que colocou no chat que você não está entendendo? É, né? Eu vou pedir para que você fique aqui no depois do horário para a gente explicar como é que se faz. Tá bom? Saulo está perguntando aqui. Tá bom, obrigado. Nada. Já fiz um curso de programação de Python no YouTube. Eu parei porque começou as aulas, então não aprendi muito. Mas será que esse tipo de programação vai me ajudar ou não? Vou usar nada do que eu aprendi para esse curso. Olha, todos os cursos, né, de linguagem, de programação, tem um algoritmo no meio, né? O algoritmo seria como pensar nessas formas, entendeu? Então você vai usar sim a forma de pensar em algoritmo aqui no algoritmo, tá bom? A Laísa perguntou se eu posso explicar pelo menos duas contas. Tópico 1 eu explico no final da aula. Manuel falou que está entendendo, só que é difícil. Isso aqui é prática, vocês têm que praticar e ver as aulas que vocês vão entender melhor. Mas é assim mesmo no começo. Tá passando aí para vocês o slide? Tá passando aí. Sim. Pra mim não tá aparecendo, professor. Vou apresentar de outro jeito. Ô Luiz, vamos fazer igual, pra não atrasar muita aula, vamos fazer igual na última aula, que eu vou mandando a print aqui no chat, aí é porque essa apresentação de slide do Teams é meio bugada mesmo. Eu vou mandando print aqui no chat do que for Beleza. É acontecendo. porque eu uso essa forma, tem outra forma, né, de apresentar a tela. Porque essa forma mostra o chat do lado, entendeu? Por isso que eu uso ela. Tá, então a gente estava explicando aqui para Ana Clara, eu acho, da estrutura dos dados, dos algoritmos. Tá, então a gente precisa, né, a sintaxe, né, é início e fim, onde tudo que está entre o início e o fim, né, onde está escrito lá código, algoritmo, a gente vai escrever, né, o que a gente quer que o computador faça, o enunciado do exercício faz, a gente vai ter que escrever, né, entre início e fim. Aí na declaração de variáveis, né, a gente vai declarar, né, as variáveis que a gente vai usar, né, que a gente vai declarar aqui como exemplo a sintaxe, né, do inteiro x e y. Então a gente criou, né, duas variáveis do tipo inteiro x e y e duas variáveis do tipo caractere, né, que é do tipo de texto. Duas variáveis, uma nome 1 e nome 2. O que seria variáveis? Variáveis é onde a gente vai guardar algum valor. No tipo inteiro, a gente vai guardar um valor no variável x, um valor na variável y. No caractere, a gente vai guardar um texto, né, no nome 1 e um texto no nome 2, por ela ser do tipo caractere, né, que é do tipo texto. Ô Laisla, o Miguel tá mandando print aqui no chat, olha, para algumas pessoas estão dando problema. Acredito eu que na próxima aula a gente não vai ter esses problemas, que eu vou arrumar outra forma, né, de apresentar aqui para vocês. Entrada de dados, né, que é o comando que a gente entra com dados, né, para o algoritmo, né, que é o comando leia, né? Leia o quê? Leia a variável. A gente vai ler a variável nota. Então, o que a gente digitar no teclado agora, depois desse código, depois dessa linha de texto, a gente vai guardar o que a gente digitar na variável nota. Como nota tem que ser número, então ela tem que ser do tipo inteiro ou do tipo real. Primeiro, então, a gente tem que declarar essa variável nota para a gente ler ela depois. Entrar com dados nesse momento significa digitar alguma informação no teclado. Saída de dados.
Como a gente entrou com dados para alguma variável, a gente tem que sair com esse dado. A gente quer mostrar esse dado, como alguns exercícios pedem. Então, a gente tem que escrever o quê? O identificador. O identificador seria o quê? A variável. Então, a gente vai escrever o valor que tem em média, por exemplo. A gente vai escrever, o comando seria escreva média, o valor que tem em média. Por que é o valor que tem em média? Porque média está entre parênteses, não está entre chaves, não está entre aspas, quer dizer. Se tivesse entre aspas, ia imprimir somente o texto média. Mas a gente quer o valor de média, então a gente quer só, então a gente tem que escrever só média, sem aspas. Não vou entrar muito em detalhe, não, é esse imprima, porque é mais fácil de entender o escreva média, onde o computador vai escrever o que tem no variável média. Entendeu certinho, Ana Clara? Ok. Tá, então eu acho que eu já tinha passado aqui. Tá, então vamos resolver. Pergunta. A gente vai criar agora. Não quero que vocês criem pelo chat, não quero que vocês criem, não. Eu quero que vocês deem a ideia. O que a gente precisa fazer, o que o algoritmo precisa fazer para que ele cumpra o enunciado. Ele está pedindo enunciado, a fazer um algoritmo que leia o seu nome, né, pode ser o nome de vocês, e imprima o mesmo na tela. Imprimir o nome depois de ler ele na tela. Então, o que vocês acham que a gente vai ter que fazer aqui no algoritmo? Só a ideia, fala a ideia de algoritmo. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente vai ter que começar a estrutura do algoritmo, né? Que é o início. Isso, e depois? Depois declarar, fazer a declaração do coisinha lá. Da variável. Isso, que no caso vai ser caractere, eu acho. Aí, parabéns, vai ser caractere. E qual que vai ser o nome da variável que você quer criar? Nome. Tá, então, ó, vou passar aqui enquanto vocês estão falando. Nome. Então, a gente iniciou nela, ó, o início e foi tudo. Caractere nome. A gente declarou o caractere nome, que é a variável nome, onde a gente vai guardar o nosso nome. E a gente vai pedir, então, para o computador, né? Já que eu já dei a resposta, eu vou ter que falar. Escreva, né? A gente vai pedir para o computador escrever na tela, tudo está entre aspas. Se está entre aspas, é um texto, então ele vai digitar esse texto para a gente. Ele vai digitar na tela, digite seu nome. Então ele está pedindo a gente o nosso nome. E o comando leia, ele está querendo que a gente escreve nosso nome na tela para a gente guardar, né, na variável nome, né, que ele está falando lá no comando, leia nome. Então, o que a gente digitar na tela, no teclado, nesse momento, a gente vai guardar na variável nome. O que a gente vai guardar na variável nome seria o quê? Seria o nosso nome. Fácil, né? E escreva. Aí, depois que a gente leu o nosso nome, guardou, né, no nome, ele quer, como pediu lá, ó, no slide, que a gente imprima o nosso nome na tela. Então, a gente vai imprimir lá o nome, lá, ó. Escreva nome. Então, ele vai escrever nome. Como o nome não tá entre aspas, ele vai imprimir o valor de nome. O valor de nome é aquilo que a gente leu, né, para a variável nome. Se a variável for Léo, ele vai guardar o nome da pessoa, vai ser Léo. Então, ele digitou na tela, digite seu nome, eu digitei Léo, ele guardou na variável nome, e depois ele vai escrever, né, o que está na variável nome, que seria Léo. Então, ele escrever para mim na minha tela, Léo. E fechando a estrutura com o comando fim. Deu para entender? Acho que esse aqui, exemplo mais fácil, fica mais fácil para a gente entender. Tá, vou entender que vocês entenderam, então, né? Passou para o próximo. Aqui é outra forma da gente colocar, né? Sem ser com o comando escreva, eu acho lá. A gente criou a variável caractere nome, pediu, né, para o computador escrever, digite seu nome. Essa frase foi escrita pelo computador na nossa tela.
e a gente vai digitar algum nome, né? Com o comando leia, e ele vai escrever essa outra forma aí, que pode também ser. Tudo que está entre aspas, ele vai digitar, assim como ele escreveu no escreva de cima lá, ó, na tela, o seu nome é. E como a variável nome está fora da aspa e depois da vírgula, ele vai imprimir o valor do nome. Se a variável nome estivesse dentro das aspas, ele escrevia assim, o seu nome é nome. Mas a gente não quer isso, a gente quer o valor de nome, que seria o nosso nome que a gente digitou, né? Então ele vai imprimir, né? O nosso nome, o seu nome é Léo, como exemplo que eu dei. Que a variável nome tem o valor de Léo que a gente escreveu no teclado. Enfim. Alguém perguntou ali, quando for fazer os programas, vamos escrever em português mesmo? Sim, a gente está escrevendo por português agora, primeiramente, tá vendo? Então, a gente pode usar o português mesmo. Porque a outra que eu fazia era print input. Esse aí são outras linguagens de programação. Esse aqui é só o algoritmo, tá bom? Igual a Ana falou. Ok. Então vamos para a próxima. Tá acabando já. Vamos responder. Pergunta. Agora a gente vai fazer um algoritmo que calcule e imprima a média de 4 números inteiros, que deverão ser lidos através de uma unidade de entrada qualquer. Que unidade de entrada seria essa? Quem sabe me dizer? Como é que a gente entra com dados na variável? A gente vai usar, né, através do teclado, através de uma unidade de entrada qualquer, que seria o teclado. Fazer um algoritmo que calcule e imprima a média de 4 números inteiros. Tá, então, para calcular a média de 4 números, primeiro a gente tem que entender que o algoritmo está pedindo. A gente tem 4 números, a gente tem, primeiro, então, tem que somar os 4 números, e depois da soma dos 4 números, quando são a média de 4 números, a gente soma os 4 números e divide por 4, para achar a média dos 4 números inteiros. Entenderam aí a lógica? Sim. Ô, professor, repete a última parte aí de novo desses últimos 4 números aí. Essa aqui? É, Tá. Então, o algoritmo está pedindo assim, ó, a gente tem que fazer um algoritmo que calcule e imprima a média de 4 números inteiros, que deverão ser lidos através de uma unidade de entrada qualquer. Primeiramente, a gente tem que ler os 4 números que a gente quer a média. Então, a gente tem que ler os 4 números, armazenar em 4 variáveis esses 4 números. E como que a gente calcula a média de 4 números? A gente tem que somar os 4 números e dividir pela quantidade de números. Qual que é a quantidade dos números? É 4. Então, a gente soma os 4 números e divide por 4. Deu para entender? Por que a gente divide por 4? Porque são 4 números. A gente quer a média dos 4 números, então a gente tem que dividir por 4. Certinho? Vou entender que você entendeu, então. Vamos resolver, então, outro aqui, ó. Outro não, a resposta. Então, como eu pedi na última, eu vou pedir que vocês façam, ó. O que a gente tem que fazer, então, primeiro? Primeiro a gente vai entrar com a estrutura do algoritmo, né? Depois a gente vai definir as variáveis, né? Que no caso vão ser 4. 4 variáveis para guardar. Para guardar os 4 números que vão entrar e depois mais uma variável que vai ser a média, né? Isso mesmo. E depois a gente tem que fazer o quê? E observação aqui rapidinho, as variáveis são do tipo inteiro, porque tá pedindo ali. Isso. Isso mesmo. Aí depois vai... O problema é que a gente vai falando e vai ficando meio sem nexo. Aí a gente vai fazer A gente depois... tem que ler os 4 números que a gente quer, para tirar a média. Aí a gente vai
pedir para ser digitado o número, né? No caso, a gente vai colocar o... O computador vai pedir para a gente digitar o número, a gente É. vai ler o primeiro número. Vai pedir para a gente digitar o segundo, a gente vai Isso, ler o segundo, assim como os 4 números. isso. E depois? E depois a gente vai montar a fórmula, né? Pra A ser... fórmula. Depois da fórmula. E depois da fórmula a gente vai imprimir o resultado, né? Com o... O No resultado caso, da média. Isso aí. Parabéns. Isso aí que a gente tem que entender. Primeiro a gente tem que entender que o algoritmo está pedindo, para depois a gente escrever. A gente não pode sair escrevendo, não. Senão vai ficar... Se a gente não tiver a lógica, a gente vai fazer, a gente não faz certinho, não. Então a gente declarou, né, as 4 variáveis do tipo inteiro A, B, C e D, que eu vou guardar os 4 números nela, e a média, que vai receber o valor da média que eu quero imprimir. Tá, então a gente vai pedir para o computador escrever, digite o número, né, tá entre aspas, né, então ele vai digitar o texto na tela, e eu vou ler o valor de A. O valor que eu escrevi agora vai ser guardado na variável A, e depois a gente vai fazer o mesmo processo. Ele vai escrever, digita outro número, eu vou ler outro número que vai ser guardado na variável B, que eu vou escrever no teclado. Depois que eu apertar Enter, ele vai escrever na tela de novo, digite outro número, aí ele vai ler o valor de C, né, que eu vou digitar também, e também ele vai digitar depois na tela de novo, para digitar mais um número. Aí eu vou ler o valor de D também, escrevendo no teclado, que vai ser guardado na variável D. Tá, então vamos fazer a fórmula. A gente já declarou as variáveis, a gente já pediu para ler todas as 4 variáveis, 4 números que a gente quer a média. Então, agora a gente tem que calcular a média. A gente já leu os valores. Agora a gente tem que calcular a média desses valores. Como são 4 valores que a gente entrou, que pede o exercício, a gente tem que dividir esses 4 valores por 4. Então, média vai receber a soma dos 4 valores, né, entre parênteses, porque a gente tem que somar tudo primeiro, né, não somar o ABC e depois a divisão de D por 4, não. A gente tem que somar todas as variáveis, A, B, C e D, e dividir por 4. Compreenderam a fórmula? Então, média vai receber a soma dos 4 valores dividido pela quantidade de números. No nosso caso, 4 números. E a gente vai escrever, então. Ali está escrito de outra forma, tá vendo? A gente pode escrever assim também. Escreva entre os parênteses, né, e entre as aspas, média é igual. Como média está depois da aspa e depois da vírgula, a gente vai imprimir o valor dela. Ela não está entre aspas. Tudo que está entre aspas é texto. E tudo que está fora das aspas é variável, é valor. Então, média, ele vai imprimir para mim na tela. Média é igual o valor que tem em média. O valor que tem em média que vai ser calculado. Aí ele vai imprimir média é igual o valor. E vai fechar a estrutura como fim. Entenderam? Eu sim. Pra mim não tá aparecendo as print. Quer dizer, Sim, até que pra mim parou de aparecer, eu saí, eu voltei, aí apareceu a print aqui. Tá. Agora a última, para ver se vocês estão entendendo mesmo, para fazer a lista. A lista é basicamente essas ideias que a gente está fazendo aqui e enviar. É isso aqui mesmo que a gente está fazendo. Eu vou dar uma olhada com o Oswaldo, não tenho certeza se a gente consegue outro horário na semana, para ter o horário da terça, para a gente explicar, e outro horário na semana para a gente resolver a lista. Já que vocês não estão entendendo, vocês acham que seria bom? Para a gente resolver junto a lista. Já que está difícil, sim. seria bom fazer assim? Todo mundo acha? Sim. Tá, então eu vou dar uma olhada com o Oswaldo, não tenho certeza. E retorno com vocês aí depois. Aí outra pergunta. Agora a gente vai fazer um algoritmo que leia os 2 catetos de um triângulo retângulo. Tá, então a gente vai fazer um algoritmo que leia os 2 catetos de um triângulo retângulo
ele vai calcular, né, os dois catetos e vai imprimir o valor da hipotenusa. Então, a gente quer um algoritmo que calcule o valor da hipotenusa. A gente quer achar o valor da hipotenusa. Então, primeiro, a gente tem que... Isso aqui eu vou falar, tá, Miguel? Porque vai ficar rápido. Vou declarar as variáveis, né? O cateto 1 e o cateto 2 e a hipotenusa. Tem alguém com o microfone aberto? Eu pedi para fechar, por favor, enquanto eu estou explicando. Então, a gente vai declarar, né, duas variáveis do cateto, para a gente guardar os valores do cateto, e uma da hipotenusa, para a gente guardar o valor que a gente quer achar. Então, olha lá. Passando aqui, ó. Resposta, olha lá. Começou com o início, né, da estrutura do algoritmo. Todo algoritmo tem que ter o início e fim. Tá? Então, dentro do início, a gente vai colocar lá a variável real. Por que a variável tem que ser real? Quem responde para mim? Para poder receber valores fracionários, né? No É, caso, 0,1, 0,2 isso. e qualquer outro número. Como os catetos de um triângulo, né, que está pedindo, não são geralmente inteiros, a gente tem que pôr na variável real, que engloba os inteiros e os reais, entendeu? Então, vamos aqui, ó. Então, a gente vai pedir para o computador escrever, digite um cateto, e então, ele vai escrever na tela o texto, digite um cateto. Por que é texto? Porque está entre aspas. Então, o computador vai imprimir na tela, digite um cateto. Aí, ele está pedindo, leia o cateto 1. Cateto 1 é a variável que a gente declarou lá. Então, a gente vai digitar o que a gente quer colocar na variável 1. Então, digitando na variável 1, ele vai para cateto 1. Ele está lendo o cateto 1. O que a gente escrever e der o Enter, o valor que a gente escrever vai para o cateto 1. E depois o computador vai escrever de novo, ó, digite outro cateto. Ele imprimiu na tela o texto, digite outro cateto e pediu para a gente ler o cateto 2. A gente vai digitar o valor que a gente quer para o cateto 2 e vai apertar Enter. Depois que a gente apertar Enter, olha lá, ele vai calcular a nossa fórmula. A fórmula da hipotenusa, né, que já deve ter estudado aí do nono ano e do primeiro, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Como o cateto 1 e o cateto 2 vão ser ao quadrado, o resultado disso, a hipotenusa está ao quadrado, na esquerda, ela vai passar para a direita como raiz. Eu acho que vocês já estudaram isso. Não se foquem na fórmula agora. Vocês precisam entender a lógica do algoritmo. Não precisa aprender a fórmula agora. Isso aqui é só um exemplo. Então, a hipotenusa vai receber a raiz do cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então, a gente vai elevar o cateto 1 ao quadrado e o cateto 2 ao quadrado. A gente vai somar esses dois valores, né? E vão achar a raiz desses dois valores. A soma desses dois valores, a gente vai achar a raiz. E esse valor vai ser, a hipotenusa vai receber esse valor. E depois de receber esse valor, o computador vai seguir o comando, né? O comando escreva. O computador vai escrever, entre aspas, hipotenusa é igual. Se está entre aspas, é texto. Ele vai imprimir na tela, hipotenusa é igual. E depois, como hipotenusa, né, que é a variável lá, hip, está depois das aspas, depois da vírgula, ela vai imprimir o valor que está em hip, que é a hipotenusa que a gente achou. Então, a hipotenusa vai ser igual ao valor de hip. E vai imprimir isso na tela. E fim da nossa estrutura. Vamos ver se a gente fez o que está pedindo lá. Fazer um algoritmo que lê os dois catetos. A gente leu os dois catetos de um triângulo retângulo. A gente calculou, né, a hipotenusa e imprimiu a hipotenusa. A gente fez tudo direitinho que pediu o algoritmo? Sim. Então a gente fez tudo que pediu o algoritmo. Simples. Eu quero que vocês entendam, olha lá o que está aparecendo na tela. Quero que vocês entendam a estrutura do algoritmo, início e fim. Eu quero que vocês entendam a declaração da variável, né? Real, inteiro, caractere, como é que declara,
a variável, agora a gente declarou, a cateto 1, cateto 2, hipotenusa. A gente quer que vocês entendam o comando escreva, né, que o computador vai escrever o que está entre aspas na tela, e o comando leia, a gente vai colocar, né, o valor dentro da variável que a gente criou. A gente não... Então, a gente aprender na estrutura, a declaração das variáveis, entendendo, né, o comando escreva, que é a saída de dados, e o comando leia, que é a entrada de dados, a gente consegue fazer, né, a linguagem de algoritmo na nossa cabeça, né, como é que a gente tem que montar isso em um algoritmo para que ele dê a resposta para a gente. E a fórmula a gente olha, né, como é que faz, a matemática. A gente tem que saber isso também, já que a gente já aprende matemática, igual lá no primeiro. A gente tem que somar os 4 números e dividir por 4. Como é que a gente monta essa fórmula? A variável vai receber a soma dos 4, divide por 4. Somamos 4 números e dividimos por 4. Aí o programa quer que a gente soma o perímetro de um quadrado. Perímetro de um quadrado, todos os lados do quadrado são iguais, todo mundo concorda? Então a gente tem que somar os 4 lados do quadrado. Como é que seria, né, a fórmula para a gente calcular o perímetro de um quadrado? Então vamos colocar lá, substituindo lá naquele que está lá, na fórmula. Seria perímetro recebe, né, a soma dos 4 lados. Poderia ser o lado A com o lado B, com o lado C e com o lado D. A soma desses 4 números vai para a variável perímetro e a gente escreve a variável perímetro. Simples assim. O que o algoritmo faz? Ele pega o que está na variável que a gente escreveu e o que a gente quer fazer, ele faz. A gente quer fazer o quê? Ali a gente quer achar a hipotenusa. A gente achou a hipotenusa? Achou a hipotenusa. Então a gente tem que escrever na tela. Pronto. Simples assim. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Tô esperando a print lá no chat. Esse do perímetro eu tirei na minha cabeça. Eu não fiz ele aqui nos slides não, tá bom? Tá, então aqui que chegou a hora das dúvidas, fala sua dúvida no chat ou digite no chat da reunião, né, pra gente resolver as dúvidas. Aí as meninas que falaram que não estavam entendendo do tópico 1, ficam aí, pergunta. Quem não tiver dúvida, tiver entendido tudo direitinho aqui, pode sair na monitoria, para fazer as atividades, pode fazer tudo direitinho. Mas quem não entendeu, peço que fica aqui, tira a dúvida aqui, que é mais fácil. Porque até esperar, até a outra terça, para tirar as dúvidas, para fazer a lista, vai demorar. Então perguntem aqui. Sem Vocês contar que entenderam. na outra terça já vai ser outro Vai coisa, ser, né? vai ser outro Tema. tema. E toda semana, na última semana do tópico 1, a gente precisou, né, que tinha no tópico 1, para usar aqui, né, que seriam os parênteses, as variáveis que a gente aprendeu na última aula. Então, tudo que a gente aprende, então a gente aprendeu aqui na declaração da variável estrutura, entrada e saída, a gente vai usar isso tudo na próxima aula. Então a gente tem que entender. Acho que a Isso aí. gente interrompeu alguém, o Luiz. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. A Ana Beatriz É falou só que eu vai lançar. toda terça-feira que vai ter as aulas. Toda terça-feira? Toda terça-feira às 4 horas. Aí eu vou, como eu disse aqui, eu vou olhar uma possibilidade com o Oswaldo, a gente ter outra aula na semana, só para resolver a lista. Tudo bem? Sim. Então tá. Vou reforçar aqui no chat, ó, o link do formulário. Dá para responder com 5, 8 minutos vocês respondem esse formulário. A gente precisa desse formulário, né, para a gente saber como é que está indo a monitoria, né, como é que vocês estão entendendo, se está sendo boa a monitoria, como é que está sendo. A gente tem que analisar isso para a gente mudar nossos hábitos, caso não esteja bom.
Então, a gente precisa que vocês respondam com sinceridade o formulário. Tá aí no chat de novo. Lembrando dos avisos que eu dei no começo. Para ficar atento no e-mail, que a gente manda aviso quase toda semana, da monitoria, das atividades, a gente manda aviso dos prazos e tudo mais. Então, tem que olhar o e-mail. Tem que acessar o site com frequência. Tem que olhar as novidades do site. A gente coloca lá, a gente várias vezes respondem no fórum de dúvidas, algumas dúvidas dos alunos. Uma dúvida que pode ser já respondida no fórum, entendeu? Vocês podem estar com dúvida. Então, olhar sempre o e-mail, olhar sempre o site e responder esse formulário aí para mim agora e olhar, né, quem está com dificuldade de enviar as listas, tem o tutorial lá no Moodle, né? No Moodle não, né? No site lá da gente, do nosso curso. Tem lá como é que envia as listas. Manuel está perguntando, pode sair quem não tem dúvidas? Pode sair, Manuel. Se você quiser. Tá bom, tchau. Tchau, obrigado. Porque aí Professor, Oi. Professor, e a vai questão da minha explicar pra dúvida da gente mais aí? Repete, não entendi. Você vai explicar pra gente que não entendeu no final da aula? Eu vou explicar do tópico 1. Tá bom. Professor, pode sair da aula? Se você não tiver nenhuma dúvida, você pode sair, né? Se você tiver com dúvida. Fala, Você entendeu? Você entendeu tudo direitinho da aula? mais ou menos. Mas eu acho que eu não vou sair, não. Eu vou ficar aqui, então. Tá. Você pode sair se quiser, porque aqui eu acho que a maioria não leu a apostila, mas isso tudo tá lá na apostila. E tem várias videoaulas que o Oswaldo colocou lá na sala do curso. Tá tudo lá explicando alguns da lista de exercícios, inclusive, feito lá pelo professor. Então você vê a videoaula lá. Eu já vi também que alguns alunos no primeiro tópico só entregaram a lista e não terminaram todas as atividades. Eu relembro aqui também que as atividades do questionário valem 5 pontos, né? E a atividade de aprendizagem eu não me recordo quanto que vale, mas o questionário vale 5 pontos. Então, quem não fez aí, eu aconselho fazer, né? Para não perder 5 pontos. Sem dúvidas, posso partir para a explicação do tópico 1 para quem está com dúvida, então? Fala, professor. Tchau, até a próxima. Vou partir para a explicação do tópico 1, então, para quem ficou aí no final. Sim, a aula vai ficar salva. Eu vou parar a gravação, tá? Da aula e essa próxima parte eu não vou gravar, porque eu já expliquei, né? Tudo da última aula. Então, essa aula de hoje aqui já acabou.